Vamos ficar aqui com o estudo do livro de Neemias, tá bem? Então, enquanto isso, abra sua Bíblia a Neemias, capítulo 5. Livro de Neemias, capítulo 5. Você precisar de ajuda, você começando aí em Gênesis, vai folheando para frente, logo você vai encontrar os livros maiores aí, né? Os livros históricos de Reis, de Crônicas, aí logo você vai encontrar o livro de Esdras e Neemias, tá bom? Livro de Neemias, capítulo 5. Estamos estudando na escola dominical o livro de Neemias de forma expositiva, olhando capítulo por capítulo, extraindo assim as lições de cada parte do livro de Neemias, e graças ao Senhor tem sido um tempo de refrigério, tá bom? Então você que está nos visitando hoje nessa manhã, seja muito bem-vindo aqui entre nós, tá bom? É um prazer imenso ter você aqui conosco. No estudo anterior, nós vimos Neemias lidando com as dificuldades. O que foi que nós vimos no domingo anterior? Então, rapidamente, Neemias lidando com as dificuldades. Eles começaram a reerguer, reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias formou uma grande equipe com as famílias, mas não foi assim tão simples. Começaram as oposições. Então, no estudo anterior, nós vimos essas oposições de forma bem intensa. Nós vimos a primeira lição, nós precisamos aprender a lidar com as críticas, e foram muitas as críticas. Você lembra de umas críticas? Cite uma que foi feita pelos opositores, Sambalate, Tobias e os arábios. Você lembra de uma das críticas? Até uma raposa derrubaria, deixa eles construírem, ainda que eles consigam construir alguma coisa, vindo uma simples raposa vai destruir o que eles fizeram. E muitas outras críticas, chegando até o ponto deles a eles levantaram uma oposição militar para tentar impedir mesmo a reconstrução dos muros, e Neemias teve que armar as famílias com espadas, com lanças, e se uniram a ponto de trabalharem armados para dar continuidade à reconstrução dos muros, aprender a lidar com as críticas que sobrevêm. E vimos algumas aplicações quanto às críticas dentro do trabalho. E o versículo 6 do capítulo 4, vamos ler juntos? Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo. Então aprendemos outra lição, que nós devemos manter o ânimo, e aplicamos também para outras áreas da vida cristã, no nosso trabalho, na igreja, em casa, na escola, em várias áreas nós precisamos manter o ânimo, porque as críticas, elas sobrevêm de todas as partes e todas as áreas, tá bom? Então, baseamos também, trazendo ali as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aprendemos também uma terceira lição, que devemos ser um encorajador, não só de palavras, mas também com a nossa própria vida. Neemias, ele, além de falar, de erguer a voz e conduzir o povo em ânimo, ele também colocou as mãos na ferramenta e ele trabalhou, né? Ele não somente disse, levante essa pedra, mas ele também levantou junto com as outras pessoas as pedras, lapidando, trabalhando e derramando suor mesmo. Isso é muito importante, o papel de um líder. Você como pai de família, você como líder de algum ministério da igreja, seja aquele que fale, mas faça também. Então, essa foi uma lição muito importante. E nós concluímos o domingo anterior com esse versículo aqui: assim trabalhávamos na obra, metade empunhavam as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. E baseado aqui no verbo trabalhar, ele está aqui no plural, trabalhávamos. Isso nos trouxe uma grande lição de
unidade, né, de trabalharmos em unidade. Então, alguns seguravam as lanças, espadas, enquanto outros puxavam pedras, lapidavam e colocavam nos muros. Então, uma grande lição que nós encerramos o estudo foi que devemos trabalhar com unidade. Conseguimos ir mais longe quando trabalhamos juntos. E hoje nós vamos partir lembrando do propósito do livro de Neemias, e assim vamos entrar na lição do capítulo 5, lições para a nossa vida, baseada no capítulo 5 de Neemias. Vamos relembrar um dos propósitos do livro de Neemias. A história de Neemias fala de restauração dos muros de Jerusalém. Nós conhecemos bem o contexto onde Neemias, então, sai de Suzã, onde tinha sido levado cativeiro na Babilônia, por 70 anos. E estamos num período, terminando os seus 70 anos, Neemias, então, era copeiro do rei, então ele pede permissão para descer a Jerusalém, e ali ele reconstruir os muros de Jerusalém, porque o povo judeu vivia em grande miséria. Alguns viviam até bem, mas nós vamos ver na lição de hoje que esses que viviam bem, não viviam tão bem assim, porque estavam vivendo, quebrando as leis de Deus e usurpando aqueles que viviam em pobreza. Então, um dos propósitos do livro de Neemias é mostrar a restauração dos muros de Jerusalém, mas também mostrar, de forma aplicativa, a restauração de vida espiritual do povo de Israel. O livro de Neemias é um exemplo de superação. O livro de Neemias trata também de como trabalhar em equipe e de como lidar com as críticas do dia a dia, de como colocar Deus em primeiro lugar. Vamos dar continuidade ao livro de Neemias. Vamos orar brevemente e assim entrarmos na lição do capítulo 5, nas lições do capítulo 5. Deus dos céus, obrigado, ó Pai, por sua palavra. Ela é luz, ela nos dá direção à nossa vida. Estamos meditando, ó Deus, em lições no livro de Neemias. Obrigado, ó Pai, pelas lições que o Senhor tem trazido a nós. Usa, ó Deus, teu servo na instrução da sua palavra, na fidelidade em repassar as lições que contém na sua palavra. Nós não somos o modelo, o Senhor é. A sua palavra, ó Deus, tem um molde de vida ao qual devemos nos encaixar. Então nos ajuda, ó Deus, a cada dia sairmos do perfil deste mundo, das ideias seculares, e assim nos enquadrarmos no seu padrão da sua palavra. Fala aos nossos corações nessa manhã, por meio desses estudos. Assim oramos, ó Pai, novamente, suplicando o auxílio do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. A primeira lição que nós vamos extrair do capítulo 5 encontra-se nos primeiros versículos aqui do livro de Neemias. Lições do capítulo 5 de Neemias. E a primeira lição encontra-se nos primeiros versículos. Vamos ler todos juntos? Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas eu trouxe aqui também para o quadro. Vamos ler juntos? Neemias capítulo 5, versículos 1 e 2. Em uma só voz. Neemias 5, versículo 1 e 2. Foi grande, porém, o clamor do povo e das mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muito nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, e vivamos. O quadro mudou no capítulo 5. Terminamos o capítulo 4, povo em ânimo, em grande alegria, unidade trabalhando para a reconstrução dos muros, e Neemias encorajado. Porém, no capítulo 5, nós temos aqui uma mudança de ânimo,
uma mudança de estado das emoções. E o povo agora começa a clamar, a queixar-se e a dizer: nos dá trigo. O nosso povo é grande e nós estamos vivendo em humilhação. E eles falaram aos ouvidos de quem? Imagine a grande multidão agora chegando para Neemias com um clamor. É isso que diz o texto, né? Com um clamor do povo. E o povo em uma só voz, trazendo as suas queixas agora para Neemias. O quadro mudou e a pergunta é: o que fazer agora numa situação dessa? Nós temos um povo que estava com ânimo, agora nós temos um povo que as suas emoções oscilaram e eles agora buscam o líder Neemias em clamor, dizendo: nós vamos parar a obra. Neemias, não dá certo trabalhar assim não, nós precisamos então de trigo, nós estamos sendo usurpados. O povo agora começa a apresentar um problema ao qual Neemias não conhecia ainda. E o que nos dá a entender claramente no texto, essa é a primeira aplicação olhando para aquela geração, é que o povo que vivia em miséria, irmãos, estavam sendo usurpados. Alguns que viviam melhor estavam tomando as terras e as plantações, as casas daqueles que tinham menos condições. E é claro, é uma época difícil, onde o povo viveu em escravidão, ali os que viveram em Jerusalém viviam em miséria, esse é o contexto do livro de Neemias, mas parece que aqueles que queriam respirar um pouco não conseguiam, porque os que conseguiram escapar, que tinham alguma coisa, que eram os magistrados, eles começaram a usurpar e a extorquir aqueles que tinham poucas coisas, que necessitavam de trigo, de alimento. E eles começaram, pela necessidade, os mais pobres, começaram a colocar suas terras subjugadas aos maiorais, por causa da falta de alimento. Então eles começaram a dizer: Neemias, não tem como trabalhar aqui e colocar o sustento em nossa mesa. E eles começaram a levantar um problema que era fato, era uma grande realidade. E o capítulo 5, versículos de 1 a 5, nós temos uma exposição desses problemas. Nossas filhas, Neemias, estão sendo escravizadas. Nós estamos trabalhando aqui, mas é com o coração apertado, porque os nossos filhos estão sendo escravizados pelos que têm alguma coisa, algum poder sobre nós. E Neemias, então, diante disto, ele fica aborrecido. Mas uma primeira lição aqui é que as maiores lutas são travadas dentro de casa. Sim. A pancada maior que Neemias levou não foi dos opositores fora dos judeus, fora de Jerusalém. Não, a maior pancada não foi de Tobias, de Sambalate, dos arábios, de outros opositores que irão se levantar, mas as maiores lutas que foram travadas foram de onde? De dentro de casa, foi dentro dos seus. A expressão no versículo 1, seus irmãos. O clamor do povo de suas mulheres contra os seus irmãos. Então isso mostra que um problema interno, quando o problema vem de fora, é luta também, é dificuldade, não é fácil, mas quando surge internamente, o problema torna-se maior, porque o nível de traição é muito maior. E o povo estava nesse contexto aqui, onde os de dentro, os próprios judeus, estavam extorquindo, usurpando o direito do seu irmão necessitado. E aqui temos um problema partindo de dentro. O povo agora começa a se queixar e com certa razão. Os versículos de 1 até o versículo 6, nós temos aqui uma exposição desses problemas, e onde Neemias ele deveria tomar uma atitude para não criar uma desavença, e o ânimo então comece a esvair, e Neemias não perdesse então o controle. Lembre-se, nós temos uma multidão
de famílias trabalhando em unidade. Sabe, seu Chiquinho? Dona Menta, Dona Rosa, seu João, é muito comum, quando uma igreja está crescendo, já trazendo agora para a nossa vida, os problemas surgirem, não de fora, mas às vezes de dentro. E esse é um grande perigo para a igreja. A lição de Neemias não é só para aquela geração, é para nós. Então, nós devemos tomar cuidado para não sermos uma causa de tropeço na obra de Deus. Sermos aquele que vai semear contenda no meio do povo de Deus. Quando começamos a nos alegrar, crescermos em unidade, começam as lutas. E as piores lutas que são travadas, elas são travadas de dentro. Porque é muito mais fácil, digamos assim, tratar com alguém que não conhece a verdade. Porque logo vem em nossa mente o dispositivo de paciência, de misericórdia, de dizer, olha, essa pessoa não conhece a verdade, nós devemos ter paciência com ele, paciência com ela. Mas é quando alguém de dentro que já conhece a verdade, que já conhece as leis, que era no caso desse povo aqui, que já conheciam as profecias, os profetas, já tinham um histórico conhecedor da verdade, mas estavam pisando em cima da verdade, é muito mais difícil tratar com pessoas assim, que já conhecem a verdade. E às vezes até se levantam com a própria verdade para mascarar a sua proposta. E isso é muito difícil, isso é muito duro. Era o que estava acontecendo aqui nessa geração. E às vezes é o que acontece em nosso meio também. São difíceis as lutas já com o mundo, com os prazeres deste mundo, mas ainda as lutas maiores são as que travamos entre nós. É aquela que travamos dentro da igreja, é aquela que você trava dentro de casa, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Essas lutas são as lutas mais difíceis. Como eu disse, quando é lá fora o dispositivo, não, a pessoa não conhece a verdade. Mas se quando alguém que conhece a verdade está pisoteando na verdade de Deus, requer muita graça e misericórdia de Deus. E Neemias era um homem que buscava a Deus, a direção do Senhor. E ele não fez diferente, ele precisava tomar uma postura diante dessas injustiças. E o versículo 6, nós temos a postura de Neemias, que é essa que nós devemos tomar diante dessas lutas dentro de casa. Então, Neemias, no capítulo 5 e no versículo 6, vamos ler juntos? Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras. Gente, essa palavra aborreci, ela está ligada às emoções, que o ânimo caiu. Eu fiquei muito aborrecido ao saber desse problema de dentro de casa. E, de fato, quando nós vamos lidar com um problema dentro de nós, entre o nosso povo, trazendo, é claro, para a igreja, é algo que nos aborrece, que o ânimo começa a se esvair e as nossas emoções vão ficando à flor da pele. Precisamos nos agarrar na graça de Deus e dizer, Senhor, me ajude. No domingo anterior, nós falamos justamente de mantermos o foco, a direção. E um desses princípios que nós usamos é para juntos olharmos em uma só direção. E eu usei aqui o irmão Jair, né, para fazer um exemplo. Pode chegar de novo, irmão Jair. Pode chegar novamente. E o exemplo que eu usei foi que nós devemos nos manter ao lado um do outro para que juntos venhamos olhar para uma só direção. Porque nós, quando começamos a olhar um para o outro, nós começamos a perder o foco e começar a olhar um para o outro, e os problemas surgem de dentro, então fica ruim de tratar, porque eu conheço a verdade e esse conhece a verdade também.
Poder sentar, meu irmão. Então precisamos juntos olharmos para frente, ficarmos lado a lado um do outro, porque o capítulo 3 de Neemias existe essa expressão, ao lado dele, junto dele trabalhou essa pessoa, ao lado dele. Temos várias e repetidas vezes essa expressão no capítulo 3, junto, trabalhando ao lado, para olharmos e nada ofuscar a nossa visão, nada tirar a nossa perspectiva da obra de Deus. Nem nós, ficando na frente, olharmos juntos, a igreja olhar em uma só direção. E agora Neemias estava frente a frente com esse problema, e ele precisava tomar uma postura, e é claro, a primeira é ele ouvindo o seu clamor, a sua queixa, e estas palavras, que foram várias: muito me aborreci, muito me entristeci com essa atitude. E aqui nós temos outra lição, irmãos, e uma lição de grande e muita importância em nossos dias. E qual é essa lição? A lição é que não devemos não nos alegrarmos com as injustiças desta vida. Era uma grande injustiça que estava acontecendo. O povo trouxe um clamor, trouxe uma queixa, mas o povo tinha certa razão, porque um povo maior, os seus irmãos judeus maiores, nós temos a expressão aqui que foram chamados de os magistrados, né? Os nobres, os que tinham mais condições, estavam usurpando dos que tinham menos condições. Aqueles que tinham uma terrazinha para plantar a sua vinha, o seu trigo, aquele que tinha uma casinha, aquele que tinha os seus filhos para trabalhar para você, nesses 70 anos de cativeiro, chegou a precisar, ficar necessitado de trigo, de alimento, e foi procurar os que tinham mais condições, e os que tinham mais condições começaram a tomar essas terras, a tomar essas casas, a pegar os filhos desses mais pobres e comprar como escravo, subjugando esses a comida. Esses nobres, esses magistrados, amarraram as pessoas pela boca, não é? Eles precisam de alimento, mas ele tem alguma coisa, eu vou tomar deles. E os profetas, Amós, direcionado por Deus, condenou isso em Israel. Aliás, irmãos, uma das razões dos 70 anos de cativeiro foi punição de Deus por causa da injustiça de Israel. Vocês são injustos. Esse povo é um povo injusto. Eu os amo, mas eu vou trazer punição a vocês por causa dessas injustiças. E um dos profetas, Amós, ele condenou esse tipo de coisa. Amós 2, versículos 6 e 7 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, e o condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Em nossos dias não tem sido diferente. Acontece próximo de nós, pessoas que necessitam de alguma coisa, os grandes chegam e tomam dele algo para crescerem na vida, usando a miséria de outro, fazendo o outro de degrau para crescerem em seus investimentos. Um aproveitando-se então do outro. Era esse o contexto de Neemias. Mas eu quero lhe dizer que esse contexto às vezes acontece entre nós também. Pessoas às vezes se aproveitam de outro. É muito comum vermos isso em nossos dias, dos grandes tirarem do povo. Isso é muito comum em um governo corrupto. Em um governo corrupto isso é muito comum. Apresentar uma máscara, né, uma ideia superficial para esmagar e tirar dos pobres. O nosso Brasil é assim. Nós sofremos com a corrupção do nosso país.
Hoje, em nossos dias, se fosse para deixar cada um viver por conta própria, viveríamos melhor do que pegar todos os recursos e colocar na mão do governo. Eles esmagam, eles estragam a esperança, eles tiram a esperança do povo. Nós pagamos muito e grande tributo ao governo, mas as nossas estradas não dá para andar. Nós pagamos muito tributo, mas a nossa saúde, quem precisar do SUS, vai morrer. Aí eu preciso, vai perecer. Aqui nós temos um exemplo disso, de várias famílias que precisaram do SUS para algum tipo de cirurgia, não dá. É muito tempo. Vamos ajudar uns aos outros e ajudamos. Então, isso acontece lá em cima, mas eu quero lhe dizer que isso acontece também entre nós. Não vamos deixar esse estudo longe, não. Vamos trazer para perto de nós. Às vezes esse tipo de injustiça acontece em nosso meio também, certo? Às vezes acontece dentro de casa, nós começamos a usurpar uns dos outros e isso não agrada a Deus. Deus condena esse tipo de injustiça. Provérbios capítulo 16, versículo 8 diz assim: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. É muito comum alguém precisar de alguma coisa e tem algum recurso e ele acaba ficando subjugado aos recursos que tem e tentando buscar uma melhoria. Ele pede um empréstimo, ele coloca o seu terreno aqui penhorado com uma situação, o seu carro, é um bem material e a circunstância não é fácil. Esse era o contexto de Neemias, mas eu quero lhe dizer que às vezes isso acontece também no meio do povo de Deus. Às vezes vemos pessoas que conhecem a verdade a usarem a miséria de outro para crescerem na vida, usando o irmão ou a irmã como um degrau, pisando em cima para subir nos seus investimentos. Eu já vi muito isso, de irmãos necessitando de alguma coisa e ele é necessário colocar algo penhorado para que possa suprir uma necessidade. E o outro, então, se aproveitando de uma propriedade que vale seus 100 mil, é só um exemplo, e ele acaba comprando por 20 mil. E o outro necessitado faz isso porque precisa. E isso tem sido muito comum no meio cristão também, de pessoas que têm certas condições, mas acabam pisando em outros. Isso é uma grande injustiça condenada por Deus. Os profetas haviam falado sobre isso, mas o povo estava vivendo justamente nesse contexto. Neemias, com sua postura, ficou o quê? Aborrecido, muito triste com isso. Vocês não ouviram os profetas, a palavra de Deus? Olha as bênçãos que Deus tem derramado entre nós e vocês ainda estão assim? Neemias, ele tomou uma postura. Mas antes dessa postura, é necessário que nós tenhamos uma postura de não nos alegrarmos com a justiça, com as injustiças. E as injustiças são muitas. É no governo, é em nosso bairro, é em nosso município, são muitas as injustiças. E nós, crentes em Cristo, nós devemos ter um senso de justiça baseado na palavra de Deus. Automaticamente, moralmente, cada um tem o seu senso de justiça. Moralmente falando, quando nós vemos alguém na rua que chuta um cachorro, você gosta disso? Que chuta um animalzinho? Então nós temos um senso de justiça. Quando alguém faz algum tipo de injustiça com uma criança, nós temos o quê? Um senso, até o mundo tem, um senso de justiça, perdão, eu falei injustiça, né? Um senso de justiça que diz isso aqui não está correto. Mas esse senso aqui de justiça está baseado nas leis de Deus.
Então, baseado na palavra de Deus, nós devemos ter um senso de justiça moldado no caráter de Deus e não devemos amar, nos aborrecer de fato com as coisas injustas que acontecem em nosso meio. Esses dias eu vi um pequeno vídeo muito impactante de um professor que chegou na sala de aula. E, aliás, existem vários vídeos nesse perfil e alguns até mudam um pouco. Mas a ideia é que o professor chegou na sala de aula e olhou para um aluno negro. E ele começou a aula e olhou para aquele aluno e disse: você não pode ficar na minha sala de aula. Se retire, por favor. E aquele jovem negro se levanta, sai da aula do professor. Foi o que aconteceu naquela hora. Todos que estavam ali com seu senso de justiça começaram a maquinar aquilo, não gostaram, ficaram entristecidos, mas a aula continuou. E o professor, depois de alguns minutos, parou e questionou: esse é o problema do nosso país. É que muita gente vê a injustiça, mas poucos têm atitude de ação. Dizer: professor, por quê? Por que isso aqui? Foi o que Neemias fez. Neemias, ele não ficou calado. Ele teve uma atitude diante dessas injustiças. Tome uma postura. Você faz isso em casa com seus filhos. Às vezes alguns não. Alguns não fazem. Deixa os seus filhos viverem como querem. É algo injusto. Não, deixa ele. Deixa ele. Mas nós geralmente fazemos. Você está errado. Faça isso, faça aquilo. Tem uma postura. E o professor então trouxe uma lição. Vocês viram que era errado? Por que vocês não falaram? Ninguém falou. E ele ensinou o que nós devemos fazer. Num caso desse, todos é para se levantarem, pois se ele não vai assistir a aula, ninguém aqui vai, professor. Vamos sair todo mundo. Ação justa. E Neemias fez isso. Ele chamou esse povo aqui. E aqui vocês, nobres aqui, magistrados, e diante do povo, Neemias disse o seguinte: se você ler o capítulo 5, não vai dar tempo ler aqui, mas Neemias fez isso. Ele trouxe esses poderosos irmãos. Vocês não estão vendo o meu exemplo, não? Eu saí de um lugar, de uma posição elevada. Depois ele chegou a ser governador, e ele cita isso, de governador. Mas eu deixei os meus direitos de lado para servir a vocês aqui. E olha o que vocês estão fazendo, usurpando do povo. Então ele fez essas pessoas jurarem diante deles e a devolverem o que era direito deles, para que eles pudessem viver uma vida digna. Neemias fez isso diante de todos os que estavam ali em Israel. Vocês estão passando por isso? Pois então vamos ter uma ação justa. Devolva. E eles prometeram, fizeram um acordo diante de todos, um acordo justo. E nós devemos ter essa atitude diante das injustiças que vêm em nossa vida. Tenha uma ação, tenha uma postura, homem, mulher, jovens, tenhamos uma postura dentro do nosso meio, dentro da sua casa, na sua comunidade, uma postura de justiça. E às vezes essa postura requer até você tomar uma atitude mais... fugiu até a palavra, mas eu vou dar um exemplo para você entender. Eu morava em Pacajus e ministrava uma igreja lá. E em frente à igreja lá em Pacajus, tinha um casal que brigava muito. Um casal muito desunido. E certa vez, esse casal brigando, eu fiquei de longe olhando, mas o marido bêbado chegou ao ponto, pessoal, de agredir a sua esposa. E eu estava vendo aquilo. É uma injustiça e grande. Existem várias leis protegendo a mulher. Mas o ditado do mundo diz o quê? Briga de marido e mulher
Ninguém mete a colher. Mas não saiu colher, não. Saiu foi faca. E o homem levantou a faca. E eu vi. Eu vou deixar aquela mulher morrer? Eu fui lá. Talvez você pense, pastor, você não tem juízo, não. Do contexto onde eu vim, de brigas, na minha incredulidade, faca era coisa pequena. Eu fui lá. E eu fui rápido. E quando ele com aquela faca acuando a mulher, eu entrei dentro da casa e eu tomei a faca daquele homem. Eu tomei, sim, literalmente, eu tomei a faca. Eu sei fazer isso. Eu tomei a faca dele. E comecei a evangelizar. E aquele homem se ajoelhou, começou a chorar. E a sua esposa também. E ele pediu perdão a ela. Era um homem que já conhecia o evangelho no passado. E ele chorou muito, muito mesmo. E eu falei algumas palavras moralmente falando, no senso de justiça, mas mostrei o padrão de Deus também para a família. Foi choro naquele dia. Poderia ter acontecido uma tragédia. Eu poderia ter até me machucado um pouco. Mas o senso de justiça nosso deve ser esse, ação, pessoal. Não permitir algo acontecer. Você está vendo? Pois faça alguma coisa. Eu falei um exemplo aqui ao extremo, não é? Mas existem exemplos pequenos de pai, filho e mãe. Tem uma atitude de dizer, olha, isso aqui é errado. Não dá certo. Eu faço isso geralmente com alguns jovens, com algumas crianças que eu vejo alguma injustiça. Eu fiz isso agora, recente, na quadra do nosso futebol. Ei, você, não dá certo essa brincadeira, não. Você está maltratando o outro. Só é brincadeira quando os dois estão brincando. Quando é só um, não é brincadeira. Você é mais velho, ele é menor. Vá procurar os seus para brincar. E é sério isso, e diga mesmo. E aí saiu aborrecido, mas temos que ter atitude. Então essa é uma lição muito importante para o povo de Deus, que às vezes nós vemos as coisas acontecerem, as injustiças, sejam pequenas ou grandes, e vamos sendo cúmplices dela. Cúmplices. Sem tomar uma postura, sem tomar uma atitude pautada com a ajuda e no caráter de Deus. Havia um homem, um pai de família, negociante, que estava ajudando seus filhos a trabalharem na área do negócio também e a serem empreendedores. Os filhos souberam que um velhinho na redondeza estava vendendo os seus porcos, e era uma grande quantidade de porcos. E o senhorzinho estava fazendo isso por uma necessidade de suprir uma necessidade específica com urgência. Os filhos que estavam aprendendo a fazer negócios, logo foram até lá e compraram os porcos do senhorzinho, usurpando o valor. Valiam tanto valor, mas pela necessidade ele vendeu lá embaixo. E os filhos que estavam aprendendo o negócio, estavam sendo empreendedores, compraram o valor lá embaixo. E chegaram para o seu pai, contando dessa proeza. Pai, nós estamos aprendendo e fizemos um excelente negócio, um excelente investimento. E o pai logo indagou, o que foi? Nós compramos vários porcos, fizemos um bom investimento porque eles valiam tanto, mas nós compramos lá embaixo. De quem foi? Foi de fulano de tal. E a razão que ele vendeu? Pai, ele estava precisando, e aí nós aproveitamos aquele momento e compramos com um preço lá embaixo. E o pai disse, volte lá. Quanto foi que ele pediu o valor justo? Foi tanto, pai, mas nós compramos lá embaixo. Foi bom o negócio, nós poupamos tantos mil. Volte lá. Seu pai não faz esse tipo de coisa, não. Volte e dê o valor justo pelos porcos. Volte lá. E ele voltaram e pagaram o valor justo que valiam. Essa é uma ilustração que mostra
bem a nossa situação atual, a nossa geração. Pessoas que querem se aproveitar dos outros. Na época de Neemias, era esse mesmo contexto aqui. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que isso acontece, sabe aonde? Dentro da igreja, do povo de Deus. Às vezes somos assim também, queremos nos aproveitar. Mas sabe de quem? Você vai ficar de queixo caído. Às vezes nós usurpamos e tomamos. Às vezes não é do irmão, não. É de Deus. Às vezes nós roubamos de Deus. Pastor, não acredito que tem gente assim. Somos nós. Nós, às vezes, queremos enganar Deus. Com a nossa adoração fajuta, nós fazemos isso com Deus. Às vezes nos escondemos dentro da igreja com uma adoração querendo comprar a pessoa de Deus. E às vezes nos aproximamos de Deus quando queremos alguma bênção maior e nos aproximamos dele querendo usurpar de Deus alguma coisa, como se Deus não visse isso. Nós somos como esses filhos aqui, que compramos a adoração de Deus lá com preço lá embaixo, fazendo poucas coisas. Ah, eu vou fazer um sacrifício para Deus, mas eu vou fazer aqui do meu jeito. Como Caim, e não como Abel, que entregou o melhor que ele tinha. Às vezes a nossa adoração a Deus, nós entregamos o resto para Deus. Às vezes nós apontamos o pecado de alguém, quando na realidade o nosso, queremos esconder o nosso, mas apontamos os dos outros. E a nossa adoração a Deus é uma adoração comprada. Não podemos barguear a adoração a Deus. E às vezes somos injustos com Deus, roubamos de Deus nas nossas contribuições. Por que não dizer isso? Nós somos conservadores, bíblicos, batistas, mas é uma grande realidade. Nós roubamos de Deus nas nossas ofertas. Quando vamos fazer um investimento próprio para o nosso bem, nós damos o melhor, queremos o melhor. Mas quando é alguma coisa ligada à obra de Deus, nós mendigamos, fazemos Deus de mendigo, como se ele fosse um necessitado. E nós roubamos de Deus. Nós somos como esses filhos. E às vezes contamos vantagem, quando na realidade deveríamos ficar tristes com nós, dizer, Senhor, me perdoa, ó Pai. Aqui não é uma questão de finanças, essa história que eu contei. É uma questão de adoração, de respeito, de temor, de reverência a Deus. E é aqui que vamos concluir o estudo, porque Neemias, vamos ler o versículo 15 e 16, porque Neemias, ele disse, eu temo a Deus. E o temor a Deus nos coloca numa posição de servos, de adoradores. Vamos ler, por favor? Vale a pena, é claro, é a palavra. Versículo 15 e 16. Neemias, vamos ler o 15, tá bem? Vamos ler o 15. Neemias 5, versículo 15, diz assim: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Então, que a essência aqui desse estudo é o temor a Deus. Então, o temor que Neemias tinha o levou a agir com justiça. E esse temor a Deus nos leva a uma posição de servo. E essa posição de servo nos lembra a pessoa de Jesus. Sim, essa atitude de Neemias no capítulo 5 nos lembra a pessoa de Jesus. Mateus 20, versículo 28. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Então o temor de Deus nos leva para uma posição de servo, a uma adoração genuína a Deus. Amém?